Coronel Martiniano. Ao ouvirmos esse nome, já remetemos à principal avenida da cidade de Caicó, seu comércio, seu movimento, seus desfiles, seu carnaval, seu charme e fama. Mas afinal, quem foi Coronel Martiniano? Esse personagem da história local, onde nasceu, o que fez e como morreu. Fique com a gente e acompanhe a história desse personagem que dá nome à avenida mais importante da cidade de Caicó. Confira alguns relatos e histórias sobre a avenida. Aproveite, deixe seu like, sua sugestão, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Joaquim Martiniano Pereira foi um político brasileiro. Nasceu na fazenda São Nicolau, município de Caicó, no dia 16 de outubro de 1865. Era filho de Antônio Pereira Bolconte e Josefa Maria da Conceição. Estudou na escola de latim do Padre Guerra. Casou-se pela primeira vez com Paulina Laurentina de Araújo, não tendo filhos com a mesma. Viúvo, casou-se pela segunda vez com Francisca Salomé de Araújo, filha de Major Salviano Batista de Araújo e Guilhermina Iria de Araújo, proprietários da fazenda Tapuia, em Timbaúba dos Batistas. Desse matrimônio nasceram Joaquim Martiniano Filho, Elisário Martiniano Pereira e Heriberto Martiniano Pereira. Sua esposa, Dona Francisca Salomé, o chamava carinhosamente de Galo de Campina, devido ao penacho vermelho que havia no seu capacete de coronel. Ingresso na vida pública. Foi por influência do seu sogro, Major Salviano, que ingressou na vida pública elegendo-se deputado estadual, cargo que exerceu por 3 anos, entre 1895 e 1897. Depois, elegeu-se por mais 5 vezes. Em 1909, assumiu a prefeitura de Caicó, na época da intendência municipal, que equivale hoje a prefeito. Solicitou ao então governador Alberto Maranhão a instalação de escola pública em Caicó. O governador aprovou a sua solicitação e o decreto número 189 foi assinado no dia 16 de fevereiro de 1909. A escola recebeu o nome de Senador Guerra e passou a funcionar no dia 25 de março de 1909. Como não havia um lugar para suas instalações, Coronel Martiniano gentilmente cedeu 3 dependências da prefeitura para a instalação das atividades escolares, situação que permaneceu até 1925, quando foi construído o prédio para sediar a escola. Em 1916, Coronel Martiniano novamente assumiu a prefeitura, iniciando a construção do mercado público, marco importante de sua administração. Seu sucessor, Celso Afonso Dantas, concluiu a obra e a inaugurou no dia 23 de fevereiro de 1918. Sua patente militar foi outorgada em 1905 pelo presidente Rodrigues Alves. Neste posto, chegou a ocupar o comando superior da 7ª Brigada de Infantaria, instalada no Seridó. Além de militar, fazendeiro e político, exerceu a profissão de boiadeiro, como muitos comerciantes nesse ramo do Seridó e de outras áreas sertanejas. Ele tangia boiadas para Campina Grande. Muitas vezes, a manada se cansava e eles eram forçados a vender o gado antes de chegar ao seu destino. Com o dinheiro, compravam uma nova boiada e prosseguiam a viagem. Viagem a São Paulo. Nos primeiros anos do século XX, acometido de polineurite, em 1915 viajou a São Paulo para tratar essa enfermidade, obtendo sucesso. Coincidentemente, este ano foi de seca. Antes de retornar ao Seridó, conheceu os Campos Paulistas e ficou encantado com os que viu. Quem sabe a impressão de ter descoberto uma nova terra prometida assaltou-lhe a consciência. Ao embarcar de volta, deixou arrendada uma propriedade. Tendo chegado a Caicó,
montou uma comitiva entre homens e mulheres, adultos e crianças, de 52 pessoas para retornar a São Paulo e empreender a exploração rural da fazenda arrendada. Deduz-se que a comitiva era, na verdade, composta por famílias de sertanejos, entre 3 a 5, talvez. A via crucis dessas famílias começou com a saída de Caicó, no dia 17 de julho do mesmo ano, com destino à estação ferroviária do município de Lages, distante cerca de 200 quilômetros do local da partida. Para o trajeto, foram utilizados cavalos e burros, porém, em vários trechos, teve quem andasse a pé. Essa primeira jornada foi feita em 3 dias, da cidade de Lages, seguiram de trem até a estação ferroviária de Extremóis, distante cerca de 60 quilômetros de Natal. Dessa estação, no dia 21, seguiram a pé para Macaíba, de onde atravessaram o rio Potengi de lancha para Natal. Da capital do estado até o Rio de Janeiro, a viagem foi feita em 5 dias, do navio Maranhão, de propriedade do Load Brasileiro. Ao chegarem naquele estado, permaneceram 3 dias hospedados na Ilha das Flores, de onde embarcaram com destino a São Paulo. Nesta cidade foram alojados no prédio destinado a imigrantes. 2 dias depois, pela linha de ferro Sorocaba, com baldeação no ramal de Itararé, partiram em direção à estação ferroviária Engenheiros Hermilo, praticamente o ponto final da travessia do deserto, visto que o terreno arrendado pelo coronel era distante da referida estação apenas 1 quilômetro. Segundo Martiniano Neto, a experiência dessa caravana em terras paulistanas durou pouco mais de 1 ano. Apesar de poucas informações, a primeira colheita oferida na nova terra foi boa nos itens algodão e arroz. Entretanto, fracassou na produção de milho e feijão, causando um enorme prejuízo a todos, em especial ao coronel Martiniano, o principal responsável por boa parte do financiamento da viagem. O fracasso de tão ousada façanha causou a dispersão dos sertanejos. De acordo com a fonte citada, muitos ficaram mesmo em São Paulo, outros se deslocaram para Minas Gerais. Diz a mesma que, anos passados, alguns daqueles sertanejos chegaram a gozar um certo bem-estar social na terra desbravada. Por outro lado, no final do ano de 1916, o coronel Martiniano retornou a Caicó para retomar a vida rural sertaneja na fazenda São Nicolau. Os indícios dessa encantadora história são reveladores de que a caravana de sertanejo, tendo à frente o seu líder, o coronel Martiniano, empreitaram organizar em outro território um sertão em miniatura, com direito à parceria e tudo mais, até mesmo as culturas cultivadas na fazenda arrendada. Coincidentemente, foram algodão, arroz, milho e feijão, as mesmas desenvolvidas no sertão de Caicó. Pelo que se sabe, nessa época, São Paulo não despertava vocação para desenvolver a cotonicultura. Só mesmo a força da mentalidade e a fé inabalada na tradição justificam tamanha proeza. Morte. Em uma das viagens de boiadeiro, coronel Martiniano, na cidade de Pocinhos, depois de vender o gado, juntou-se a uns, abre aspas, amigos, fecha aspas, e foi jogar bacará. Bacará é um jogo de cassino com a utilização de cartas de um baralho, de desenlace muito rápido. Perdendo todo o dinheiro da venda do gado com o jogo, seus descendentes dizem que ele foi roubado no jogo. Com o prejuízo, ficou desesperado. Seguiu viagem para Campina Grande, hospedando-se no apartamento 401 do Hotel Belfrande, na Praça da Bandeira. E ao raiar do dia, suicidou-se com um tiro de bacamarte no ouvido. O dono do hotel, ao ouvir o estampido, seguiu para o local com algumas pessoas. A porta estava apenas escorada. O proprietário do hotel, ao empurrá-la, deparou-se com o cadáver na cama e por cima dele um leve cobertor. Ao seu lado, a arma e um bilhete em cima de uma banca. Nele justificava seu ato suicida, afirmando ser por questões econômicas. Mencionou alguns nomes dos seus credores e pedia à família para não culpar ninguém, dizendo que o ato era de sua inteira responsabilidade. Embaixo da cama, uma esteira e sobre ela uma vasilha aparando sangue. No seu bolso, um belo relógio de algibeira. Um ponteiro girava em torno dos algarismos romanos. O relógio marcava 4 horas e 45 minutos da manhã. Dadas as dificuldades da época, a viúva Francisca Salomé não chegou a tempo para o enterro, que foi realizado naquela cidade. Sobre a data da morte não há consenso entre os historiadores sobre o dia exato. É atribuído o dia 26 de julho de 1922
e o dia 23 de julho de 1923. Mas que prazer me dá quando novamente está em festa meu... Fatos e curiosidades sobre a Avenida Coronel Martiniano. A Rua Grande, como era chamada a atual Avenida Coronel Martiniano, que já era grande, se tornou ainda maior com um projeto de modernização do espaço citadino. As construções do mercado público em 1916, do Grupo Escolar Senador Guerra em 1925 e do Hospital do Seridó em 1926 fizeram com que o prefeito Joel Damasceno determinasse a demolição da Igreja Evangélica Presbiteriana, que era localizada onde é hoje o semáforo da atual Avenida Seridó. A nova igreja foi construída na mesma rua, ao lado onde hoje funciona as Lojas Americanas, e continua erguida até os dias atuais. O objetivo da mudança era ampliar a Rua Grande e proporcionar um melhor acesso ao Hospital do Seridó, o que tornou a Rua Grande ainda maior. Antes de ser promovida a avenida, ela foi chamada de Rua, e não se sabe a data da mudança de nome de Rua Grande para Coronel Martiniano. De certo é que foi após a morte do Coronel Martiniano.